Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai revisar os 3 times para a 14ª rodada. O time principal, bons e baratos e valorização. Vamos ver se houve alteração nos times? Simbora pro vídeo então. Pessoal, nosso time principal aqui do canal, tá? Ficou escalado assim, de acordo com o último vídeo. Até agora não houve algum jogador que tenha saído dos prováveis, enfim, né? Então a gente vai manter a mesma escalação, porque eu não gosto de fazer alterações, tá? Sou sincero em dizer. Eu acho que ficar mexendo muito no time aí acaba dando zica aí. Geralmente o time que é escalado inicialmente é o que vai melhor. Então a gente vai manter a mesma escalação, tá? Fiquei muito na dúvida aqui, tá? Em botar o Dudu aqui na frente, né? Mas é complicado, não dá para tirar o Bruno Henrique, né? Vai ter um confronto contra o Grêmio favorável, né? O Grêmio tem tudo para ir com o time reserva por causa do jogo do meio da semana que vem, das semifinais da Copa do Brasil, né? Não tem como tirar um Paulo Guerreiro. Eu sei que o confronto contra o Corinthians é difícil, o Corinthians tem um sistema defensivo bom, mas fora de casa o Corinthians costuma tomar alguns gols ainda, né? E o Guerreiro tá numa fase espetacular, né? Não tem como deixar o Guerreiro de fora. E fiquei na dúvida com o Xará, mas eu vou manter o Xará e vou mostrar pra você o porquê, tá? Esse aqui, gente, é o Olheira FC, não vou fazer comercial porque não tô ganhando pra isso, tá? Mas quem quiser dar uma olhadinha, vai lá, ó, olheirafc.com.br. É um site, né, que te dá todas as estatísticas dos jogadores do Cartola, tá? E é um precinho bom aí mensal. Entre em contato lá, vê quanto é que custa, tá? Que vale a pena. Vamos botar aqui, ó, atacantes, tá? Atacantes do Palmeiras. Só para eu mostrar o porquê que não vou botar o Dudu no time principal. Tá aqui o Dudu. O Dudu tá com uma média de 3.7, tá? Jogando em casa. Precisa de apenas 2.5 para valorizar, que isso é bom, né? Que é a pontuação mínima menor do que a média dele. Então tem tudo para valorizar. Por isso que o Dudu tá no nosso time lá de valorização do canal, né? As médias do Dudu em casa é 4.1, né, contra o Vasco, 2.6 contra o Avaí e 4.4 contra o Atlético Paranaense. Pode ver que o Dudu ainda não deslanchou no campeonato, né? É um baita de um jogador, bom para Cartola, né? Pontua em vários scouts, mas tá aqui o motivo por que eu não vou escalar o Dudu, tá? O Bahia cede em média 2.92 pontos para atacantes adversários, tá? Quando joga fora de casa. Mas se vocês perceberem, pessoal, os jogos do Bahia fora de casa, contra a Chapecoense 0-0, contra o Internacional 3-1, contra o Ceará 0-0, contra o São Paulo 0-0, tá? E contra o Atlético Paranaense 1-0, né? Então de 5 jogos teve 3 placares de 0-0. Então o Bahia é um time que é muito difícil tomar gols fora de casa. Assim como eu já expliquei nos outros vídeos, que também é um time muito difícil de fazer gols fora de casa, né? O Bahia, de 5 jogos fora de casa, fez gol em apenas 1, né? Mas, em compensação, desses mesmos 5 jogos, sofreu gols em apenas 2, né? Então, existe a possibilidade do Bahia não ser vazado. O Palmeiras é uma baita de uma equipe, dentro de casa sempre é muito ofensivo, com o apoio da torcida muito forte, tá? Mas eu vou continuar com o Xará. E aqui eu vou tentar explicar para vocês, né, o porquê. Já mostrei os scouts do Dudu e vamos dar uma olhadinha agora nos scouts do Xará, né, e do adversário do Atlético Mineiro, que é o Fluminense, tá? Xará. Aqui, ó, a média do Xará para começar é maior em casa, certo? Precisa de um pouco mais para valorizar? Tudo bem, mas a média é maior, 5.24. Pode ver as pontuações do Xará em casa, tá? 4.9, foi mal aqui, 0.4, 3.8. Quanto faz gol, Mita? 11.8, 10, fazendo gol contra o Flamengo, certo? 2.2 contra o Palmeiras, 3.6 contra o Avaí. Mas aqui é que vem a razão por que eu vou manter o Xará, tá? O Fluminense cede em média 6.22 pontos para atacantes adversários, tá? Realmente, o ataque do Fluminense é bom, é muito bom, mas a defesa é frágil, sim, tá? O sistema defensivo, não sei por que se expõe demais e toma gol a todo jogo. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos aqui, ó. Contra o Vasco, certo? Fluminense, 2-1, foi o clássico, tomou gol. Contra a Chapecoense, 1-1, tomou gol. Contra o Atlético Paranaense, tomou 3 na Arena da Baixada. Contra o Bahia, tomou 3, tá? Foi de 3-2, lá na Arena Fonte Nova. Contra o Grêmio,
Ganhou o jogo de 5-4, mas tomou 4 gols. Então perceba que as equipes ofensivas, como o Atlético Paranaense, como o Bahia, por exemplo, como o Grêmio, fizeram muitos gols, certo? No Fluminense. Então por esse motivo, tá? Pela grande possibilidade, né? Não digo nem do Atlético Mineiro ganhar o jogo, até acredito que ele vai ganhar. Mas dele fazer mais de um gol na partida. Então, por essa razão, a gente vai manter o Xará, certo? Então, nós não vamos alterar nada na nossa escalação. Vamos manter o mesmo time, certo? Inclusive o meio de campo, certo? Nosso meio de campo aqui vai com o Casares, com a Arrascaeta e com o Thiago Galhardo, que para mim são os meio campos mais ofensivos para essa rodada, né? E são meio campos que, se não fizerem gols, a gente sabe que tendem a pontuar pouco. Né? Se você quer ir com mais segurança, tem outras opções aqui. Léo Senna, né? do Goiás, o Juninho, do Fortaleza, né? O próprio Patrick, do Internacional. São jogadores que pontuam em outros scouts, como roubada de bola, enfim, não precisam tanto do gol e da assistência para pontuar bem. Eu tenho consciência que a gente está arriscando bastante, tá arriscando bastante, mas está arriscando com consciência, né? Porque são jogadores de meio de campo que precisam de assistente gol para pontuar bem. Mas, em compensação, são os meias mais ofensivos da competição e com o maior número de gols, né, e assistência. Então, a gente tem essa consciência. No mais, aqui eu não vou falar muito da defesa, certo? Nem dos laterais, porque os dois laterais do Palmeiras são os dois melhores da competição, apesar do Marcos Rocha ter caído um pouco, né? E como eu falei anteriormente, o confronto contra o Bahia favorece, já que o Bahia fez um gol apenas em 5 jogos fora de casa. A dupla de zaga Internacional, na minha opinião, é a melhor no momento, jogando no futebol brasileiro, tá? Não estou falando do sistema defensivo sim, mas a dupla de zaga, o Cuesta e o Moledo, são os melhores. O Cuesta não perde uma dividida, é o maior ladrão de bola entre os zagueiros, e o Moledo na bola aérea é mortal. Tanto atrás, se defende muito bem, quanto na frente, chegando para fazer gol, tá? Só a única aposta aqui do nosso time é o Thiago Volpe, né? Por quê? Porque eu expliquei lá no vídeo principal que o Santos é o time que mais cede defesas difíceis e pontos para goleiros adversários jogando fora. É um clássico? Tudo bem. Mas talvez é a única aposta aí do nosso time, tá? E o técnico Luiz Felipe Scolari, porque eu acredito que apesar de ser um confronto favorável, o Bahia ter essas questões de tomar poucos gols fora, assim como fazer poucos gols, acredita aí que tem chance do Palmeiras sair com SG, quem sabe ganhar aí pelo menos de 1-0 e pontuar bem na rodada, tá? Mas, de repente, a gente pode até mudar até fechamento do mercado. Se tiver alterações, vai ser lá pelo Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram, tá aqui em cima, né? Mané Tola FC, tudo junto. Certo, gente? Não vou me alongar muito. Quem quiser saber os reais motivos da escalação de cada jogador, né? Com mais informações, inclusive mais opções, 2, 3, 4 por posição, é só ir no cardzinho que vai estar no final do vídeo. Né, do nosso time principal do vídeo do início da semana. Lá vai ter muitas opções para você escalar, e lá eu dou as razões porque eu estou escalando cada um deles, certo? Então, custando 155,18 cartoletas, esse aqui é o time principal do canal, certo? Para a 14ª rodada, beleza, pessoal? Para o time de bons e baratos do canal, tá? Eu vou fazer 2 alterações, certo? A primeira eu vou fazer porque eu acredito que possa ser uma opção melhor, né? Tão boa quanto ou melhor para essa rodada. Eu andei analisando aí as estatísticas de atacantes, né? E a outra é para readequar o número de cartoletas para que esse time de bons e baratos não passe de 100 cartoletas, né? A gente aqui no canal costuma dizer, o time de bons e baratos não pode passar de 100 cartoletas, e não adianta botar jogador aí de 12, 13, 14, 15, 16 cartoletas, porque daí não é bons e baratos. Bons e baratos para mim é um teto de 100 cartoletas do time total, e jogadores abaixo de 11, 10 cartoletas. Isso sim é bons e baratos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar o Michel, tá? Não que o Michel não seja uma boa opção, é uma excelente opção para essa rodada, tá? Por causa do confronto contra o Vasco dentro de casa, tá? E depois eu vou mostrar. E vamos tirar o Rafinha, que também é uma boa opção para essa rodada, certo? Mas a gente precisa readequar nosso patrimônio. Bom, para lateral aqui, a gente vai com eu vou apostar, tá? Vou fazer uma aposta. Eu vou com o colombiano, o Orejuela, tá? Apesar de o Cruzeiro estar muito mal na competição, o Mano Menezes, né, saiu, né, caiu, vai ter técnico novo, enfim. Mas eu vou escalar ele por 2 motivos. Primeiro porque o confronto, né, contra o Avaí é favorável pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá mal na competição? Tá, mas o Avaí tá pior ainda, né? O Avaí é a lanterna da competição, nos últimos 5 jogos dentro da ressacada, fez gol em apenas 1. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, certo? E o colombiano aqui já tem 7 roubadas de bola em 3 jogos, é um pouco mais de 2 por jogo, certo? Tem médias baixas, tem 2,90 e 3,90, mas é porque o Cruzeiro toma gol todo jogo. A hora que manteve o SG
E com essas roubadas de bola, ele vai pontuar acima de 7, 8 pontos, tá? E eu vou escalar ele porque eu vi os jogos do Cruzeiro, os últimos jogos, e ele me impressionou bastante, tá? Um jogador de muita força física, certo? De muita velocidade, combate bem defensivamente, recompõe, volta rápido e chega bem na frente, tá? Então, talvez ele possa surpreender nessa rodada e vai ser a nossa aposta mesmo, porque tá custando apenas 4,61 cartoletas e eu precisava readequar o valor do time, porque eu quero escalar um atacante do Ceará, tá, gente? Como eu falei, não que o Michel seja uma opção ruim, não. É uma boa opção para rodada, tá? Mas eu quero botar o Leandro Carvalho, tá? O Leandro Carvalho tem boas pontuações aqui dentro de casa, certo? Anda oscilando algumas vezes, mas a maioria deles é em confrontos, né? Fora do Castelão, tá? Lá dentro o Ceará é sempre muito forte e vai enfrentar a equipe da Chapecoense, tá? A gente vai escalar o Leandro Carvalho. Tá? Vamos confirmar aqui. E eu vou explicar aqui os motivos. Vamos de novo lá pro Olheiro FC, tá? Vamos botar aqui atacante. Certo? Vamos pegar o Ceará. E eu vou mostrar para vocês o motivo porque eu fiz essa troca. Primeiro, para não dobrar o ataque do Goiás, né? Para ter outras possibilidades reais. Ó, o Leandro Carvalho tá com uma média de 5,8 dentro de casa, tá? Precisa de 7,8 para começar a valorizar? Precisa, tá? Se não fizer gol no der assistência, talvez desvalorize, certo? As pontuações do Leandro dentro de casa. Contra o Fortaleza no clássico, 9,5. Contra o Palmeiras, 9,5, certo? Deu assistência, fez gol, né? Contra o Bahia, já foi 0-0, 1,1, né? Contra o Santos, perdeu 3,8, né? Contra o Grêmio, 2,4, ou seja, aqui contra o CSA, 8,5. Ou seja, quando ele faz gol da assistência, ele faz uma pontuação boa, certo? E eu vou dizer aqui por que eu vou escalar ele. Por quê? Porque a Chapecoense, fora de casa, todos os jogos praticamente sofreu mais de 2 gols, tá? Contra o Grêmio aqui, o Everton mitou, fez 16,3 no empate de 3-3, certo? Aqui, contra o São Paulo, o Anthony mitou, fez 12,3, tá? Na goleada de 4-0, tá? Contra o Goiás, o Kaique mitou no 3-1, fez 16,3, tá? O único jogo aqui, ó, que nenhum atacante foi bem adversário, foi contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não serve de parâmetro para ninguém porque tá muito mal no Campeonato Brasileiro, certo? O Flamengo, o Vitinho e o Lincoln mitaram, fizeram mais de 10 pontos, certo? E a média aqui é 5,77, é a média de pontos cedidos pela Chapecoense para atacantes fora de casa, tá? Então, eu vou apostar nesse time de bons baratos, resolvi colocar o Leandro Carvalho, porque eu acredito que existe grande possibilidade aí, né, do Vozão ganhar da Chapecoense. A Chapecoense não tá bem na competição, né? E quem sabe com mais de um gol de diferença. Tá ok? Então assim ficou o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Não vou falar todos aqui. Quem quiser saber as razões que eu tô escalando aqui um por um, né? É só ir lá no vídeo, vai ter um card. E eu dou todas as razões, né? Dizendo Léo Senna, terceiro maior ladrão de bola da competição. Média em casa muito boa. O Gerson, que anda pontuando bem no Flamengo, vai ter um confronto positivo, né? Favorável contra o Grêmio, né? O Gerson anda fazendo gol, roubando bola, então tem uma regularidade boa, certo? O Luan, né, pelas questões do Bahia, da dificuldade de fazer gol fora de casa, e o sistema defensivo do Palmeiras é bom sim, apesar de ter sofrido alguns gols nas últimas rodadas, é um sistema defensivo muito confiável, né? Ficou mais de 1000 minutos sem sofrer gols, 33 jogos invicto, enfim, tem retrospecto e tem sim crédito, né, para escalar alguém do setor defensivo do Palmeiras nessa rodada, tá? Tem um Carlinhos aqui, né, o veterano Carlinhos, que apesar do CSA estar tomando gol quase toda a rodada, consegue pontuar bem, não negativou ainda, né? Tem uma boa média em casa. Jordi, botei ele de capitão porque é time de bons e baratos, então a pontuação não importa tanto assim. Esse bons baratos é para você ter uma ou outra opção diferente do principal para você encaixar no seu time, né? Por questões de patrimônio, de cartoletas, tá? Eu não vou explicar um por um aqui, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e é apenas um vídeo de revisão para mostrar os times e ver se houve alguma alteração. Quem quiser saber os motivos reais da escalação de cada jogador, né, com mais dados, enfim, é só ir no cardzinho que vai estar no final aqui do vídeo, tá? E dar uma clicada ou aqui embaixo na descrição do vídeo também vai ter, certo? Custando 99,08 cartoletas, esse ficou o nosso time de bons e baratos do canal, certo? Para a 14ª rodada. Pessoal, e no nosso time de valorização, certo? Tem um jogador que aparece aqui como não tá mais entre os prováveis, né? É o Rafael Veiga. Ah, e como o Filipão costuma mudar bastante a escalação dele, principalmente no meio de campo aí nessa posição, Zé Rafael Veiga, né? O próprio Gustavo Scarpa, né? A gente vai
vai alterar, certo? Eu pensei muito aqui em colocar o Gustavo Scarpa, né? O Scarpa tá aqui, ó, né? O Scarpa, a maioria dos jogos ele tá no banco, né? E quando ele começa jogando, tem uma possibilidade grande aí dele fazer um gol, dar uma assistência. Mas se a gente olhar aqui, ó, o Olheiro FC, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na página do Olheiro FC, pega informações, tá? É um aplicativo, né? O site também tem aplicativo que te ajuda a escalar aí, te dá várias estatísticas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Scarpa, rapidamente, né? Aqui, pessoal, o Scarpa, a média dele em casa é 3.4. Poderia escalar em um time de valorização, porque ele está precisando de 0.7 para começar a valorizar, tá? Pode ver, ele só tem dois jogos em casa, né? O último que ele fez gol contra o Vasco, 7.1, né? No outro contra o Avaí, ele entrou no decorrer da partida e errou um passe, menos 0.3, né? Não dá para se basear muito, tá? Aqui embaixo, a média cedida pelo Bahia para meio de campos é 3.02. Não é uma pontuação muito grande mesmo porque é, a posição que menos está pontuando nesse cartola esse ano é meio campo, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: vocês percebam que os jogos, os atletas, os jogadores de meio de campo que atuaram contra o Palmeiras, tá? Contra o Palmeiras, contra o Bahia, perdão. Percebam bem que quem conseguiu as melhores pontuações, por exemplo, Chapecoense e Bahia, né? Bahia fora de casa. Foi o Márcio Araújo, 4 roubadas de bola. Aqui o Internacional da Alessandro fez um gol, pontuou bem, mas o maior pontuador foi o Lindoso, com gol e 3 roubadas de bola, tá? Patrick, inclusive, deu uma assistência. Aqui, ó, Fernando Sobral, 3 roubadas de bola, maior pontuador do Ceará contra o Bahia. São Paulo, não teve pontuações muito boas. Foi um jogo meio truncado, 0 a 0. Mas aqui, ó, o Liseiro, né? 2 roubadas de bola, 3.2. Bruno Guimarães, 3 roubadas de bola, Atlético Paranaense, 8.9. Então, dá para perceber que o Bahia cede bastante pontos para meio de campo em roubadas de bola, né? Em outros quesitos já é mais complicado. Mesmo porque dos 5 jogos que o Bahia jogou fora, ele tem uma dificuldade imensa de fazer gols, tá certo? Fez só um gol em 5 jogos fora de casa. Mas em compensação, de 5 jogos fora de casa, 3 foram 0 a 0, né? Então, também é difícil marcar gol no Bahia. Então, por esse motivo, a gente vai optar por um jogador de maior segurança, né? Já que eu percebi que o maior que cita é roubada de bola, né? E a gente vai escalar o Patrick. Por que o Patrick? Porque o Patrick tem uma média de 3.33 em casa, né? É uma média muito alta. Mas precisa fazer 1.6 para começar a valorizar. Ou seja, um valor menor do que a média dele, né? Os jogos dentro de casa do Patrick não tem sido nada de excepcional. Mas ele foi mal em 0.3, mas mantém uma média nos outros dois. Certo? E como a maioria dos jogadores que pontuam bem contra o Bahia são ladrões de bola, o Patrick tem essa característica, né? Além de poder chegar bem na frente, a gente vai optar pelo Patrick. Vamos lá. Patrick do Internacional, certo? Com isso a gente vai confirmar a nossa escalação, tá? E agora com essa modificação, assim ficou o nosso time de valorização, né? Para a 14ª rodada. É um time um pouquinho salgado, como eu falei no vídeo anterior, né? 152.85 cartoletas, né? Mas a gente tá buscando valorização, porque esses jogadores aqui, né? Todos eles precisam de menos de 2 pontos para começar a valorizar. A única exceção aqui é o Dudu, que tá precisando de 2,5 aproximadamente, certo? Mas como eu não escalei o Dudu nos outros times nossos do canal, né? Nem no Bons e Baratos, que não poderia por causa do preço, e nem no principal, porque eu botei outras opções lá que ao meu ver para essa rodada são melhores, tá? Então a gente fez essa alteração, a gente tirou o Rafael Veiga do Palmeiras e colocamos o Patrick do Internacional. No mais continua a mesma escalação, né? Quem quiser saber os motivos que escalei cada jogador, vai ter um cardzinho aqui, ó, logo aqui em cima, no final do vídeo, para você ir lá e conferir, né? O vídeo original aí do time de bons e baratos e valorização, ok? Então é isso, pessoal. Time principal do canal revisado, atualizado, né? Vocês
perceberam que não teve nenhuma alteração até o momento no time principal, mesmo porque eu não gosto de ficar mexendo muito no time. Quando tu mexe demais, acaba dando zica, né? E fizemos algumas alterações aí no time bons e baratos, né? E uma única alteração no time de valorização. Os 3 times prontos, né? Escalados para a 14ª rodada. E se tiver alguma outra alteração, a gente vai postar lá no Instagram, né? Faltando meia hora, 1 hora para fechar o mercado. Então segue a gente lá no Instagram. É Mané Cartola, tudo junto. No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Dá essa força pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Tá? Garanto pra você que vai valer a pena. A gente vai ajudar você aí no transcorrer do Cartola a escalar bem e você vencer suas ligas. No mais, pessoal, um grande beijo pra todo mundo. Sorte na 14ª rodada. Vamos que vamos. Fui.